E se você parar para pensar, sinceramente, não minta não. Vou fazer uma pergunta para você, não minta. Você desencarna agora, você está aqui, cai nesse ambiente. Aliás, nesse ambiente onde você está, qual é a sua profissão? Por exemplo, eu sou lá, você é médico, desenvolvedor de sistema e profissional de curso para distância. Ninguém ganha de mim. Aí você para pensar. Eu me adentrei a um sistema para ganhar dinheiro. Eu procurei profissões onde eu me adapte à sociedade para ganhar dinheiro. Você fez a mesma coisa. Por que você é técnico de informática? Sei lá, o Gabriel é técnico de enfermagem. Por quê? Porque ele precisa se adequar a um ambiente para ganhar dinheiro fisicamente nessa frequência. E ele vai ser respeitado pelo dinheiro que ele tem, pela profissão. Senão, você vai ser mendigo, vai deitar no chão. Aliás, eu estou falando alguma mentira aqui, pessoal? Essa dimensão respeita alguém que não tem dinheiro? Esse lugar que a gente está aqui? Esse lugar que a gente está aqui respeita quem está dormindo no chão, que não tem nada, não tem uma casa para dormir? Esse ambiente aqui? Mesma coisa lá, velho. Lá você vai ter que se voltar a um trabalho, porque normalmente a gente vê os trabalhos de linha de frente, de ataque, de tal, tem espíritos especializados, químicos, engenheiros, desenvolvimento, especializados no umbral a fazer coisas e eles são, aí tem regalias. Eles recebem, por isso, as facilidades correspondentes ao que a gente entende de recebimento lá. Então, são seres inteligentes que trabalham, que envolvem. Aí tem os caras que são linha de frente, normalmente são chamados contratados por esses caras como polícia, linha de frente, que precisa atacar. Cara, existe um processo de controle. Pensa o seguinte: Deus existe, a espiritualidade existe, todas essas coisas existem. Por que o ser humano consegue fazer tanta maldade aqui? Onde é que está Deus? Por que existe organização criminosa? Por que existe organização mais acima do que somente criminosa? Organização que controla, provavelmente, você sabe que existem essas coisas por aí, velho. Muito maior do que só ter uma organização que trafica. Existem organizações que controlam sociedades. Existem organizações que têm dinheiro, que controlam até quem entra e quem sai da política. Esses são os que controlam. E por que Deus permite? Porque tudo é temporário, isso vai passar aqui. O mesmo princípio acontece no astral. Então, para você entender como é possível isso acontecer, essas coisas estão acontecendo lá. E nisso existem os grupos de justiça, onde vão tentar ao máximo possível retirar da sociedade aqueles que dentro das regras da sociedade não estão andando de acordo com os interesses da sociedade. Onde são regras feitas entre A mais B, aceitas porque estão há tanto tempo envolvidas ali que quem é doido de ir de encontro às regras da sociedade? A gente entende elas como certas. Pergunta para você, as nossas regras sociais aqui, se eu perguntar para você, são todas exatamente perfeitas? São todas justas? Não é, velho. O cara mais simples jamais consegue chegar na segunda instância, ele não tem dinheiro para pagar um advogado para chegar na segunda instância. Só rico consegue. Você tem direito à primeira, só rico, só para ter direito para entrar com uma ação, para conseguir chegar ali na terceira instância, você vai gastar menos de 500 mil no advogado. Quem é que pode pagar isso? Não pode. É o mesmo princípio. Então, ele morre ali na frente, nossas leis são feitas para quem tem. No final é exatamente assim. Por mais que você diga que não, é dessa forma que é, não é para todo mundo. Vou lhe dar um defensor público, procure um. Você vê como é que são suas chances, elas caem muito e vai fazendo. Então, esses grupos de justiça, eles são, é preciso tirar da frente aqueles que nos atrapalham. E eles aí trabalham dentro de princípios totalmente, não são princípios, são desvirtuados. É aí que existem os ataques àqueles que despertam consciências. Porque se existem pessoas trabalhando para levar a gente para um umbral, existem seres encarnados que eles não têm acesso aos mentores, que estão em frequências mais altas. Eles sabem que eles existem. Mas ele tem acesso àqueles que têm acesso aos físicos, aos mentores, são os encarnados. Às vezes são chamados iniciados. Eu falei a vocês, de cada 10 iniciados, são aqueles que se preparam para fazer o bem, 7 vão cair. Por que os 7 vão cair? 3 se mantêm na firmeza. Porque são derrubados por esses caras. Eles não gostam, os assédios vêm deles. São os grupos, os controladores, que mantêm grupos de justiça, galera trabalhando para eles, para fazer esses ataques, atracam centros espíritas, atacam trabalho de umbanda, atacam desde um cara que começa pequenininho, que vai movimentando, vai fazendo um processo de movimentação. Como é que funciona o processo de resgate e merecimento nesse lugar? É que a mesma coisa aqui. Em algum momento você percebe que a gente sai daqui, você não fica.
Aqui, o que faz um mentor estar perto de uma pessoa e não estar perto de outra aqui? O comparativo é muito importante. A ética, a correta, a sinceridade, às vezes até ter errado, mas sinceramente ter se arrependido. Falhei, errei, espiei, já não erro mais, já não quero mais errar. Já me arrependi, sofri. Hoje eu estou sinceramente dentro de uma ação de fazer o certo, custe o que custar. O mentor se aproxima dessa pessoa. Chega perto, fala, esse aqui nós vamos ajudar. No astral inferior, mesma coisa. Quem são seres que estão no momento de serem ajudados? Eu pergunto até para você aqui. Diga aí, daqueles que vocês conhecem, pessoas que estão perdidas, pensemos nelas. Você conhece? Ei, político, talvez alguém do lado que se perdeu. Quem estão estes no momento de serem ajudados? Não dá para saber. A gente não tem como saber isso. Então, a melhor forma de fazer, por isso que como projeto astral, a pessoa que sai do corpo, é sempre perto dos caras. São eles que sabem. Todo mundo mente ou vai fingir estar legal, ou vai fingir estar sorrindo. No astral não é diferente, só que a diferença é se você tiver um pouquinho mais de cuidado, você consegue ver mais claramente a mentira no astral do que aqui. Então, o ambiente no astral é uma quantidade imensa de pessoas morando no umbral, ainda em estado de inconsciência, ou sofrimento ou ilusão ligada à matéria, onde buscam determinada ajuda. Não sei se vocês já teram a oportunidade de ver, tem um livro especificamente da série André Luiz, onde está um grupo no meio do umbral, andando, se defendendo, tem um negócio no meio, e toda hora vem um espírito, velho, me tira daqui, pelo amor de Deus, olha, eu mudei, aí o cara olha assim para ele, quando o cara passa, diz que mudou, o cara começa a dizer, pega a sua carroça aí, não sei o que, enfim, não sei aonde, começa a ficar com raiva, mostrando que na verdade as pessoas demonstram mesmo ali, eles sabiam disso, né? Eles entravam no ambiente para buscar espíritos específicos que estavam no momento de serem ajudados. Eles todos são monitorados, inclusive isso é visto no nosso Lar 2, se você viu o filme. Os espíritos mais inteligentes, aí sim, aí são as equipes realmente bondosas, que são super inteligentes. Vêm lá do alto, lá eles monitoram todos esses. Os parentes de cada um, grupo karmicamente, estão monitorando, sabe mais ou menos em que região está, em que situação. Foram vistos pelo menos em alguns momentos, algumas vezes, no decorrer de alguns meses, sabe que não está no momento certo, que tem feito da forma errada. Então ele fala, não está na hora ainda. O Clarencio, por exemplo, no nosso lar, visitava a pedido da mãe dele, do André Luiz, que era parte do grupo Karma, mãe entre aspas, que havia sido mãe dele em outra vida, constantemente tentou diversas vezes fazer uma abordagem nele e não conseguiu acesso. Só no momento de sinceridade, 7 anos depois, quase 8, em que ele se colocou de joelho e começou a pedir por ajuda e realmente entrou no estado energético em que o universo o entendeu como modificador, e ele conseguiu abrir, o Clarence conseguiu finalmente abrir uma porta e chegar até ele e tirar ele dali. Porque se tira, sem antes estar pronto, você tira um enlouquecido. Uma pessoa que você leva é como você pegasse uma pessoa que não está pronta, levasse para dentro da sua casa para tentar ajudar, o cara não vai deixar de usar a droga. Ele não consegue ainda, não dá para saber. Então, o resgate ele vai ser feito para todos. Nem sempre vai ser possível tirar do umbral. Às vezes está tanto tempo lá, você passou 50 anos, o cara ainda continua no umbral. Tem espírito assim, velho. Porque tá louco, não despertou, não se arrependeu, não criou, tá fazendo maldade em cima de maldade. Até que a família, vamos encarnar. Aí eles abordam, sai naturalmente encarnado. Vai direto para a encarnação, onde uma família do grupo Karma já sabe que vai receber uma alma cebosa, literalmente. Vai receber Joãozinho aí, Joãozinho tá 50 anos só aprontando aqui. Vai chegar aí, velho, vai ser os pés da besta. Vai bagunçar, não sei o que, ele tem algum karma para responder, pode ser que venha com alguma dificuldade X ou YZ, dessa forma que começa a acontecer as ações. Alguns desses encarnam, são levados a encarne, desencarnam, voltam para o umbral, porque eles se mantêm na mesma frequência, se mantêm não estando bem, aprontando a vida inteira, mesmo com bom suporte, ao sair dali continuam na mesma frequência que estavam, porque eles se mantêm o tempo todo lá. Então tem gente que encarna, desencarna e cai nesse lugar. As questões são muitas, é muito difícil. Por exemplo, você para pensar, até você consegue explicar por que tem pessoas que nascem com dificuldades tão grandes, com maldades incalculáveis. Porque tem pessoas que nascem psicopatas, por exemplo. Nascem, o cérebro vem dessa forma, não tem cura, não tem retorno naquela vida, porque o cérebro veio deturpado já, mas ela passa por questões que vão apertar ela.
desencarna, provavelmente volta para uma situação próxima onde estava, porque se você parar para pensar, uma pessoa que não tem empatia, ela tem que ter vindo sem empatia de algum lugar. Ou houve uma reatividade por talvez um distanciamento planetário, ou houve um distanciamento no sentido sobre o que entender que em algum momento a pessoa se perdeu a não pensar mais em ninguém. Então ela já nasce dessa forma. Por isso que não tem cura. Não nessa vida, ela desencarna, retorna, provavelmente as ações que aprenderam fazem com que a possibilidade de ter uma reatividade da criação do sistema límbico, que seria o sistema de emoção cerebral, já comece a funcionar. Obrigado, Luciane, por virar membro. Tá? Todos vocês que, a Luciane, o Joromil também, a Célia, já respondem você, tá? Então, assim vai acontecendo o processo de merecimento e resgate. Quando você começa a olhar por esse ângulo, você percebe que a coisa é tão profunda que olhar pelo ângulo de uma vida só é até uma inocência. Nossa, que vida difícil, horrível que a gente tem por aqui. Você parar para pensar, algumas criaturas, pega vou fazer uma pergunta para você. Você acha esse sistema existente? Agora voltou. Desculpa aí, caiu meu microfone, mas voltou. Você acha esse sistema malvado? Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha malvado porque você não está vendo a coisa a fundo? Pegue um político que você não gosta, só para você entender, você poder colocar um pouquinho de intenção da coisa. Alguém que você não gosta. Não é difícil achar um político que a gente não gosta. Não é difícil. Eu pergunto a você, essa pessoa vai mudar facilmente com o conselho? Vai mudar? Conselho para ela adianta? Você concorda que ela precisa? Não diga nomes para a gente não brigar com as pessoas aqui, que as pessoas, cada um defende seu time de futebol, que é normal. Suas motivações, suas razões, sem julgar. Mas você concorda que eles precisam passar por determinado... Eu faço isso para você entender que tem consciência. É assim que a gente coloca o sentimento humano sobre a ótica entendível. Talvez um pouquinho mais fora do padrão normal, que seria a bondade, o amor. Mas só para entender que essas pessoas precisam passar por algumas coisas para que elas acordem, porque vão ter que acordar dentro dos princípios que você acha que estão errados, tá? Para você entender. Então, você contou que uma vida é pouco para essa pessoa resolver a situação, às vezes, para poder, sei lá, o que aprontou, o que fez, o que provavelmente desvirtuou ou desviou, não dá para saber. A gente não pode julgar. Mas só para você ter uma noção de que às vezes a gente acha o sistema malvado, mas talvez seja o único remédio existente para amortecer consciência. Tempo, espaço, descer o chicote no lombo, meu pai, da própria encarnação. É preciso sentir nas costas aquilo que se faz. Por mais que não seja vingança, com sentido de compreensão. Só para você ter uma noção de como não é tão ruim assim. Se esse sistema consegue dobrar a mais pesada das criaturas, me diga qual é o sistema que funciona. Porque se ele é justo e ele vai balizar da forma correta aquilo que seja necessário, não só para aprendizado, mas para balizar mesmo, para entender, para que abra a consciência daquela criatura, para que se torne uma pessoa melhor, um ser humano, um mentor, alguém que possa despertar a consciência um dia. Nós temos tanta raiva no coração, às vezes você não consegue nem imaginar que as pessoas que nós não gostamos, o político que nós não gostamos, um dia vai ser mentor. E o seu. Provavelmente. Deus me livre o que ela vai falar. Por aí você tira. Daí se tira com quão importante é que se algumas coisas... Você não entende qual é o processo, né? Amparo e socorro. Existe amparo até quando... Eu já falei a você que existe, assim como existe aqui, nesses lugares, existe, tá? Tem relatos, eu já vi várias vezes, algumas bem interessantes, e eu consegui achar fundamento em alguns relatos, inclusive um relato do Valdo, onde ele estava num lugar e ele vai numa praça e tem um médico sozinho atendendo numa praça, num negocinho, espíritos doentes. Um médico, um mentor, ele é um mentor. Só que ele entra na praça no meio do umbral, à noite. Se densifica, né? Pode ser chamado de Exu ou coisa assim, um guardião, linha de frente, só que ele tem conhecimento, se densifica e não ampara ninguém. Ele, no sentido, não tira ninguém do umbral. O acordo é o seguinte: eu sento aqui. Se tiver alguém sem olho, sem perna, sem braço, tomou soco, tomou tiro, arrancaram o estômago dele para fora, as tripas para fora, como fala, o intestino, eu fico aqui, eu dou passe, eu entendo, eu vou lá, costuro, arrumo, coloco no lugar, e o meu acordo é como se fosse subir o morro,
falar com o traficante, nós precisamos abrir uma UPA em cima, nós precisamos abrir uma UBS em cima para atender a população. Não vamos saber que os médicos são instruídos inteligentemente, eu sei porque eu vou nas UBSs e algumas delas têm lugares bem fortes, inclusive vou tocar quarta-feira, mesmo fora da medicina, não numa UBS, para não sei onde que estava, acho que tem algum lugar, para umas idosas, inclusive elas hoje, vou mostrar um videozinho bonitinho para vocês, rapidinho aqui, elas estavam treinando para São João, vou tocar fazer o São João delas, elas estavam treinando o São João para esperar pela gente, olha que bonitinho, lá na UBS isso. Então assim, só para dizer que bonitinho, por fora da faculdade, quem chamou a gente foi a enfermeira-chefe da UBS que falou com a outra lá, bonitinho, né? Então, assim, eles entram nas regiões, pedem permissão, abrem, são aceitos sobre essa ótica. Os guardiões, linha de frente, é a mesma coisa. Eles entram em lugares, tem regras a serem feitas, então é como se você tivesse determinados acordos, já que aquele ambiente existe, é necessário que haja suporte, então existe um suporte inteligente acontecendo no umbral, como esses mentores que vêm buscar você para sair do corpo. Você acha que funciona como? Às vezes é necessário fazer um amparo mais intenso, às vezes os amparos são feitos no momento em que a pessoa está pronta. Tem algumas pessoas que se tornam prontas, esses são os espíritos linhas de frente, que entram ali na frente e vão lá e fazem um amparo, muitas vezes junto aos nesses casos, nem sempre são acordos, tá? Junto aos projetores. Algumas vezes eles fazem intervenções mais intensas que são necessárias para resgatar espíritos, senão os espíritos não deixam. Há um processo de escravização, tá? Muito forte. Para você ter ideia, é tão forte isso que a luz é vista no umbral e ela é difundida como se fosse o verdadeiro capeta que nós temos medo aqui. Sabe, você tem medo do demônio? Lá eles têm medo da luz. Tem tanto medo da luz que se forem pego, é tão verdade isso, que às vezes tem espírito que sai correndo de mim, porque eu sei voar, quase nenhum sabe, eu sou projetor astral e estou lúcido, e se eles forem vistos comigo, vão ser torturados no astral. Para você ter ideia, como que é. É como se você fosse um X9 e estivesse falando com a polícia. Se lhe pegarem, você vai ser torturado. Tá? Então, é uma coisa tão interessante isso que mostra a lavagem cerebral acontecendo naquele lugar e sob um nível de tortura, assim, é como se você estivesse andando num lugar com regras bem claras. Que exemplo que eu podia dar para comparar com isso? Exemplo, por exemplo, de uma pessoa, um americano, que quando foi lá sem nenhuma ligação com X ou Y, foi lá na Coreia do Norte e foi pego levando um cartaz embora na mala e foi para trabalho escravo, só porque foi levar um cartaz embora dali. Isso aconteceu. Tá? Então, são situações em que os moradores dali, quem mora ali dentro, eles só têm acesso àquelas informações. E o processo é travado desse jeito. Então, quando muitas vezes você vai amparar um espírito, uma das coisas que a gente aprende é preciso conversar com os espíritos, entendendo que a mentalidade deles eles estão escravizados há muito tempo e vão achar que nós podemos ser esses chefes fingindo ser bons, que se tem essas histórias, tá? Se descobre que eles, na verdade, querem ser amparados, eles vão ser torturados, porque estão acostumados a serem. Então, você tem que transmitir um tipo de magnetismo, de confiança para esse espírito, onde ele não vai sofrer. Muitas vezes eu falo assim, cara, não vão lhe pegar, esse ambiente onde você vai ser levado, eles não têm acesso a esse lugar. É mais alto, ele nem sabe que existe, ele só sabe que existe uma conversa sobre frequências mais altas. Eles não sabem, então é preciso entender que na mesma forma que a gente está encarnado aqui e acha o mundo espiritual tão distante, esses seres moradores umbral sofridos, escravizados e dominados, eles também têm essa visão de distanciamento da luz e distanciamento de uma coisa bondosa que vem de cima. Sobre o risco até de falar essa coisa bondosa, sofrerem pra caramba. Então tem postos de socorro nos ambientes, nos lugares, e eles normalmente são feitos acordos para que não se fale nada, e só assim são aceitos, porque senão eles são atacados. E não pense que é um ataque qualquer não, tá? Esses grupos inteligentes atacam lugares que é muito difícil manter. Seria necessário uma quantidade imensa de espírito para poder fazer um trabalho, como eles não entram em guerra, como se eles entrassem um estilo de meio de harmonia. É estranho pensar que entre a harmonia entre o mal e o bem, mas acaba tendo, para não acontecer um tipo de guerra geral, né? Que seria uma forma de a luz vir para cá e começar a
brigar com todo mundo, que essa não é a intenção dos espíritos mais inteligentes. A intenção é que todos despertem. E o tempo é necessário para esse processo de despertar, então não adianta ir na força. Por isso que não tem, porque os mentores sempre recuam. Eles sempre entendem que é feito com amor, com paciência, com espaço e tempo. Então, quando você desencarna, você consegue enxergar essa linha de tempo na sua vida, na linha de tempo da sua grupo karma, você vai saber quem está encarnado, o que está passando, por que está, daquele que você é do seu grupo karma, que está no umbral, por que está, por quanto tempo, vai fazer planejamento para encarnar, para receber um ou outro que está por vir. Isso quando você não faz um assunto à parte, você encarna e tem que receber um extraterrestre na sua família, que também não vai se adaptar ao corpo, pode ficar doente. Tem um monte de coisa que acontece quando a gente está aqui no planeta Terra, tá? E, na verdade, segundo a lógica existente, muitos de nós aqui está na primeira encarnação. Estamos. Aí, isso vai passar, porque esse é o nível de consciência nossa atual. Nós somos assim. A tendência é que o mundo só é assim porque nós somos assim, nós somos violentos, nós somos dominadores, somos controladores. Na hora que vai cortar um bolo, tem gente que corta a maior parte para si mesmo, só pensa mais em si mesmo. Se o mundo não fosse assim, nós estaríamos um mundo muito melhor. Posse, a cobiça, a inveja, o desespero por querer mais, faz com que as pessoas se percam e se fortemente queiram atacar uns aos outros, tirando dos outros ou fingindo, o tempo todo um tirando vantagem em cima do outro, o tempo todo aqui. Está acontecendo o tempo inteiro, sobre pretextos, inclusive. Como eu disse a você, para você cair na tentação é assim, ó, é um pretexto só que você pega. O governo rouba também, olha o pretexto. Quer saber? Eu sou o que também, aí vai, é um em cima do outro. E você acha a lógica tão perfeita que você é capaz de fazer com consciência limpa, inclusive. É estranho isso. Tem várias outras perguntas que ficam no ar aqui, mas eu não vou poder colocar. Como é a transição do processo? Como é que os mentores fazem para levar? Que levariam eles para uma frequência mais alta, intermediária, para depois tentar ver se ele ia conseguir se adaptar, porque às vezes tem resgates que começam e não conseguem ser levados adiante. Por exemplo, eles vão lá, pegam um espírito, aparentemente estando no momento correto de ser ajudado. Chega nesse lugar, esse cara ainda não se desprendeu 100% de algumas vontades. É o que acontece com muita gente que desencarna. Acaba de desencarnar, é levado num posto intermediário. O cara fumava, bebia, estava ali numa necessidade X ou Y, está com saudade dos cachorros, saudade da esposa, saudade do sei o quê, meu dinheiro que ficou na conta. Tenta se explicar o máximo possível que ele não vai usar mais a comida como ele pensa, que não tem mais como voltar, que o cigarro não é mais o mesmo, que se ele voltar vai ser ruim, mas as necessidades são tantas que esse espírito simplesmente levanta do pronto-socorro e sai. Na hora que ele sai, ele está desprotegido. O umbral está na sua frente. Então, cair no umbral é assim, ó. É por isso que não é tão difícil pensar. Você desencarna, você foi até ajudado, está num ambiente protegido, numa segunda, terceira frequência, deitado num posto desse protegido, no hospital. De repente, as necessidades físicas, psicofísicas, né, psicológicas, começam a aparecer, mas eles vão tentando te ajudar, vão tentando fazer com que você não caia naquilo. Uma boa parte abre mão. Não, tudo bem, tal. Só que imagina uma pessoa que é acostumada a fumar 2 maços de cigarro por dia. Chega nesse ambiente, velho, não vai poder mais fumar. E não muda se eu posso contar assim, milímetro da vontade. Pelo contrário, a vontade ainda ganha uma proporção maior pelo fato de que está no corpo emocional, que ainda vai mais intensa. Então a pessoa vai ter que aprender a falar, velho, tu vai ter que não pensar em cigarro aqui, não vai poder fumar aqui. A gente vai dar algumas coisas para você que vai aliviar, algumas medicações que vai diminuir um pouco a sua vontade, mas se você manter isso muito a coisa forte, a gente não vai poder ajudar você. Então vai trabalhando, psicológico, vai ao psicólogo a visitar um espírito, dá mais uma coisinha para você beber e tal. Chega uma hora que o cara, uma semana depois, ele está subindo pelas paredes, velho. Por isso que é tão difícil essa questão de entendimento sobre vontades. Se você sair por aquela porta, aí isso não tem como proteger você, ele é muito perigoso aí fora. É cheio de louco. As pessoas estão insanas ali fora, cada um procurando pelas suas próprias ações, envolvendo em situações. Então, eles tentam explicar ao máximo. Isso vai voltar a situações em cada detalhe, em cada vírgula da personalidade humana, em cada vício, em cada coisinha que a pessoa está presa, aprisionada. Tem gente que sai do li porque tem saudade da esposa. Não fico sem a minha esposa. Sua esposa está rezando por você. Não fico sem ela. Levanta, bate o pé e vai embora. Cai no umbral. Aí o que acontece? Enlouquece. O ambiente é tóxico.
chega num lugar que é um ambiente de pessoas que atacam uns aos outros, vai ter que começar a ficar violento para defender o que ele acha que é seu, aí vira obsessor da esposa. É assim que funciona o negócio. Porque não, a esposa tá lá, de repente passou, sei lá, morreu novo. Daqui a 2, 3 anos e o tempo não passa para essa pessoa, que a cabeça dele não muda. 2 anos depois ele é o mesmo, exatamente o mesmo momento que desencarnou. A esposa já não mais, porque o corpo físico amortece, coisa que não acontece no astral. Ela tem que namorar com outra pessoa, seguir a vida dela. Você pensa que ela vai conseguir?